Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Verso Podcast. Eu sou o André Fixel, CEO da Verso Investimentos. E hoje eu estou com duas pessoas muito legais, que com certeza vocês vão gostar muito do conteúdo. A gente vai falar sobre marketing, aplicação prática do marketing em escritório de assessoria, história de planejamento, consultorias, todo esse universo que atende pessoas no mercado financeiro. Então eu estou hoje com a Jennifer Vitória, head aqui da parte do marketing do B2B da XP, e o Pedro Perotti também, head também junto com ela a parte do marketing do B2B. A gente vai bater um papo sobre isso, então, por favor, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso humilde espaço, nosso humilde estúdio. Feliz de estar aqui com vocês. Começar pelas damas. Jennifer, se apresente para a turma, com sua trajetória, como você veio parar aqui, como você veio parar na XP. Bom, obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. Bom, eu comecei a minha trajetória como vendedora de loja. Olha só. Trabalhava em shopping, era aquela loucura. Já passei por isso. Escala 6x1, olha, um perrengue. E aí, no meio do caminho, eu entendi que eu precisava ir para um mercado que me desse mais chance de crescer na vida. Tá bom. E aí, eu descobri o mercado financeiro. Olha só. Fui para o mercado financeiro e fui para aquela parte de fazer tudo dentro de um escritório. Então, eu passei como SDR, depois eu fui para o marketing, aí eu tentei tirar a prova da Ancora, aí eu falei, gente, não, eu me encontrei no marketing, é isso aqui que eu gosto. E depois disso, depois de passar 3 anos em um dos escritórios da XP, eu fui parar na XP para realmente liderar ali a parte de expansão do marketing B2B. Então, estou lá já fazem 2 anos e muito feliz, muito realizada e muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Pedrão, e aí? O Pedro Perotti, não estou há 2 anos, eu estou há 8 meses na XP. Parece mais, hein? Parece mais. Falam que é 7 anos, né? Que fica por 7. Idade de cachorro, né? Idade de cachorro. Venho do Canadá, então eu morei metade da minha vida fora. Faço marketing faz mais de 10 anos, fiz faculdade disso, me especializei nisso. Tive uma agência de marketing lá fora e voltei para o Brasil faz 3 anos. E o último ano, antes de eu entrar na XP, eu ainda estava com alguns clientes lá fora, fazendo mais ou menos como freela, só para continuar ali com o projeto que eu tinha. E, eventualmente, eu comecei a procurar opções no mercado financeiro. Sempre gostei de investimento, sempre gostei de finanças. Parte do meu bacharelado eu fiz em marketing, parte eu fiz em finanças, até o 4º ano. Que legal. Então, sempre foi um interesse meu. No final de 24 ali, eu comecei a me coçar para querer mudar de área e acabei fazendo certificações do mercado financeiro, da Ambima. E, apareceu a oportunidade 3 meses depois. Eu falei, juntar marketing que eu gosto, com negócios que eu gosto, com finanças que eu gosto, tenho que pular nisso aí e aqui estamos. Que legal. Bom, prazer mais uma vez receber vocês. Obrigado por receber a gente. Acho que a ideia do nosso papo aqui hoje eu estou muitos anos na rede, né, na XP. Eu acho que eu vi, né? Posso falar que eu vi essa transformação do mercado e da própria XP, né? E da nossa profissão como assessores de investimentos. Eu acho que a grande dúvida da grande maioria dos escritórios que surgem, né? O modelo B2B, né? Vamos falar do B2B aqui. Primeiro, se eu preciso de uma área de marketing dentro do meu escritório, na maioria das vezes isso é visto como um custo, né? O marketing dentro do escritório. Então, vamos começar por aí. Em que momento o escritório precisaria ter uma área de marketing dentro dele, né? Dentro da equipe dele? Tem algum momento específico? Já deveria nascer com? Tem algum nível de maturidade que ele precisa ter para isso ser colocado? O que vocês acham? Eu acredito que eu converso com vários gestores e todo mundo fala, não, marketing é custo, não, deixa que eu faço aqui. E a gente sempre tem que reforçar, principalmente para os gestores de escritório, que marketing não é custo, é investimento, né? E na minha percepção, o escritório já precisa nascer com um time de marketing. Tá bom. Quando você já nasce com o marketing estruturado, você consegue, em muito menos tempo, alcançar ali uma boa visibilidade e fazer esse canal como gerador de negócio. Se você começa a postergar muito tempo, depois eu faço, depois eu começo no digital, poxa, você vai perdendo o timing e eu sempre tenho a sensação de que você está deixando dinheiro na mesa. Porque o digital, ele gera negócio. Então, na minha percepção, o escritório ele já tem que nascer com uma área própria e alguém que seja especializado. Entendi. Nada de pegar o mais criativo da turma. O mais criativo da turma e colocar no marketing. Cara, eu acho que você é bom com marketing, tem boas ideias. Vai pro marketing. Vai pro marketing. Exato.
Cara, eu concordo bastante assim, com o que a Di falou. Eu acho que tem que estar enraizado desde o começo. Tá bom. A gente estava falando aqui no off, né? Pô, você precisa ser visto. Uma empresa nova precisa ser vista de alguma forma. E eu acho que muito do que acontece... eu já trabalhei com vários empreendedores quando eu tinha minha agência. É alinhamento de expectativa. Então, essa expectativa de ser custo e não ser investimento é muito real. Tá? E acho que isso acontece muito por falta de definição de KPIs, né? Tá bom. Tipo, os números que você quer bater, os objetivos, o racional por trás, porque isso, da forma estratégica, que nem a Edi falou, dita toda a sua... Tudo que você vai fazer ali dentro do marketing, né? Se você vai falar, pô, vai lá, faz uns vídeos pro Instagram ou pro TikTok, pô, você tá medindo isso? Tá movendo ponteiro? Tá tendo resultado? Qual que é o resultado que você quer ter? É awareness, sendo seguidores? Pô, é engajamento? É a aproximação do seu cliente ideal? É a aproximação com o ecossistema do mercado financeiro para daí ensinar a pessoa que investimento é importante, para daí trazer como cliente? Então, acho que cai muito nessas duas coisas. Falta de alinhamento interno do que são os KPIs e também expectativa. Tanto de liderança, tanto da diretoria, dos CEOs, do gestor, enfim. E quando você tem isso, você tem clareza. E aí, quando você tem clareza, tudo flui muito mais naturalmente, assim. Acho, não sei se vocês concordam, mas acho que era uma confusão minha também, tá? Eu não sou de marketing, apesar de ser criativo e estou no marketing, brincando, não sou essa pessoa. Mas acho que uma confusão que muitas pessoas fazem é comunicação e marketing, né? Então, às vezes, olham para o escritório dizendo, eu preciso de uma área de comunicação. Sim. E aí engloba o marketing nisso, né? Então, pô, eu tenho uma área de marketing aqui dentro do meu escritório que é o responsável por postar coisas no Instagram de notícia. Então, a Selic caiu, manteve, taxa de juros, Fed, e aí pega alguém lá e fala, olha, esse é o nosso marketing, você tem que botar no Instagram em tempo real, ali toda vez que acontecer algum evento, e aí eu acho que fica muito limitado, né? Sim. E você tocou numa coisa interessante, na minha opinião, os escritórios, quando você fala que ele já deveria nascer com, eu acho que o dever de casa talvez seja o que eu sou, né? Sim. O escritório deveria saber o que ele quer fazer. Exato. Porque se ele realmente quer ir para finanças, se ele quer atender um público de finanças, porque se você olha hoje na bio ali ou no site da maioria esmagadora dos escritórios da rede, eles vão se definir como uma boutique private. São uma boutique de investimento que atende clientes private. Exato. E aí, quando você olha na prática, ele não é. Ele não atende segmento private, ele atende clientes de todos os tamanhos e ele não é uma boutique porque ele não é nichada. Então, a gente até brinca, né? Ele é um pão de açúcar minuto, né? Ele é um generalista pequeno. E aí, por ele ser pequeno, ele acha que ele é uma boutique e ele é private, mas ele não é private, ele é um pão de açúcar. Então, vocês concordam com isso que o escritório deveria fazer um dever de casa ali no ato que ele está nascendo? Eu realmente quero ser private. Eu tenho esse background, eu vou conseguir atender esses clientes, eu consigo achar esses clientes, ou eu vou ser mais finanças, ou eu vou ser mais generalista. E aí eu acho que o marketing, a comunicação deveria ser direcionada para isso, né, no primeiro momento. Exato. Quando você fala sobre, acho que o primeiro ponto, né, relacionamento, comunicação e marketing, são áreas que se conversam, mas não necessariamente elas, né, são juntas. Sim. Então, a gente precisa separar esses dois pontos. E aí, quando você me traz a questão do gestor ali, definir qual é o público-alvo dele, isso é muito importante. Porque se ele está se definindo como A, mas ele atua como B, isso vai impactar a forma como ele se posiciona nas redes sociais. Total. E como ele vai atrair esse tipo de cliente. Então, às vezes, ele está falando com o público A e não atende o público A. E aí, ele usa isso nas redes sociais e começa a atrair o público B. Porque, na prática, ele não atende o público A. Então, a gente sempre precisa fazer esse estudo na hora que está nascendo mesmo para, beleza, eu quero atender esse público, mas eu não estou no momento onde eu atendo ele. Então, eu vou caminhar para uma estratégia que me faça atender esse público. Agora, agir como se eu já atendesse, você não gera resultado. Né? Você acaba... Perigoso. É perigoso. Não, e cai naquilo que eu falei antes também, de frustração, né? Você vai estar botando todo esse esforço e falando com ninguém. Sim. Ou, no caso, falando com a pessoa errada. Então, eu sempre brinco que, a gente precisa primeiro definir o que a gente quer de sentimento. Né? Que sentimento que a gente quer gerar.
Isso vem muito do tipo de pessoa com quem você quer falar. Né? Pô, se eu tô falando com um cliente private, eu quero passar confiança, eu quero passar longevidade, eu quero passar estratégia, parceria, experiências únicas. É diferente de um cliente do segmento unique, que é diferente de um cliente do segmento digital, que é diferente de qualquer outro segmento. São linguagens diferentes, o que a Di falou é essencial. A comunicação seria diferente, mas não só a comunicação, a narrativa, o seu tom de voz, e tudo isso pode parecer que não, mas faz uma baita diferença. Total. Em todos os aspectos, não só Instagram, não só YouTube, mas e-mails que você manda, WhatsApps que você manda, a forma que você se comunica no dia a dia com o cliente também vai fazer uma baita diferença. E no final do dia, marketing, você está lidando com pessoas. Sim. E querendo ou não, as pessoas reagem a como você fala com elas. Perfeito. E isso é assim, essencial e vem muito do público que você quer falar. Sim. Então, essa noção que você trouxe de boutique private e atender um outro tipo de cliente, vai causar frustração no longo prazo. Vai falar, marketing é custo, não é investimento. Exato. Mas é porque não foi alinhado desde o princípio de uma forma estratégica. Você usou um termo, qual é a sensação, né, que você quer causar? E aí eu entendo que a nossa profissão, a profissão do consultor, do planejador e do assessor, da assessora, ela deveria ser uma profissão muito humanizada. Total. Porque a gente está lidando com a confiança do cliente em a transferência de recursos, assessorando ele na alocação de recursos, né, no patrimônio da família, na construção desse legado. Então, isso é confiança de carrego, né, no longo prazo. Total. E é um trabalho que deveria ser muito humanizado e os assessores, os profissionais dessa área deveriam explorar esse lado humano da profissão. E aí, quando você não tem a intenção de fazer isso ou a atitude de fazer isso, a profissão ela fica muito fria. E aí, né, se vocês pudessem dar uma dica para os assessores, para quem está começando ou quem já está há mais tempo, porque eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estou há 18 anos na XP como assessor. Hoje eu estou à frente do escritório, mas eu sempre sou assessor, continuo sendo e você é a minha vida inteira. Sim. Mas eu tenho certeza absoluta que a minha mãe até hoje não sabe o que eu faço. Ou da forma como eu faço. Sim, justo. Então, a minha mãe até hoje deve achar que, sei lá, eu não sei o que passa na cabeça dela. Um escritório. Ele é dono da XP, às vezes quando solta umas dessas, meu filho tem uma corretora. Então, eu sei que tem uma dificuldade ali dela entender exatamente o que eu faço, mas eu também entendo que é uma responsabilidade minha comunicar melhor. Sim. E me falar de uma forma clara o que eu faço e como eu faço. Sim. Então, a beleza da nossa profissão é o lado humano. Então, se vocês, né, como é que a gente explora isso dentro de um escritório? E aí, vamos nessa linha. Como é que a gente explora isso, cada assessor dentro de um escritório, cada assessora dentro do escritório? Ou isso tem que ser a visão institucional do escritório? Podem ter separados? O que vocês... Estou começando a história agora. Prazer, pessoal. Acabei de me plugar na XP. Sou um livro em branco. E aí, o que vocês acham? Olha, é essencial, quando a gente olha para um assessor que está chegando, ele também olhar para o posicionamento dele nas redes sociais. Tá bom. Então, como é que eu faço isso, né? Hoje, a minha percepção é nada de separar perfil pessoal de profissional. Legal. Você acha que não? Chega, não dá. Não Pensa dá. que Tá bom. o Isso é seu legal. público, ele tá consumindo não só o que você faz enquanto profissional, mas ele quer saber a sua vida, o que você acredita, quais são os seus valores. Quando a gente fala de dinheiro, pouco importa falar sobre a taxa e o produto, e algo que a gente sempre reforça, e muito mais sobre como você vê essa questão financeira, a análise, mas os seus valores, no que você acredita. Porque se você está usando o digital para prospectar cliente, o cliente ele precisa confiar em você. Sim. E como é que você gera confiança, né, no Sim. final das contas? Você precisa ir para esse lado mais pessoal. Então, Entendi. primeiro ponto, nada de separar perfil profissional de pessoal. Sim. A gente está falando aqui de TikTok e TikTok, Instagram. Tá. exato. E o segundo ponto é, poxa, depois que eu defini aqui que eu vou produzir conteúdo, como é que eu começo? Eu começo mostrando o que eu faço na prática. Legal. Então, a gente vê muitos assessores começando e falando de produto, que ele ajuda você a conseguir X% do CDI em tantos meses. Não,
cliente, né, o público que está consumindo o seu conteúdo, ele quer saber o que, de fato, o seu trabalho vai impactar na vida dele, no pessoal dele. Então, é ir muito por essa linha de narrativa. E começar mesmo com constância na produção de conteúdo. Então, a gente vê também muita gente começando e parando, não tendo constância. Sem constância no digital, você sabe muito melhor que você produz conteúdo, a gente não consegue. A gente acho não que vai consegue... muito na linha do Pedro aqui de expectativa, né? Exato. Todo mundo acha que... Todo mundo acha que começou, muito rápido, vou conseguir. Não captei nenhum cliente, faço isso há uma semana. Exato. E não, é constância até definir ali qual vai ser o resultado e conseguir alcançar ele. Mas é muito nessa... Então, você tocou num ponto, Jennifer, legal, que é não separar profissional do pessoal, mas ao mesmo tempo tomar cuidado, porque já que está fazendo junto, né? O que você quer comunicar, né? O que a gente está falando aqui. Então, se você quer atender o cliente private, você deveria, né? Se comportar como, né? Porque o seu cliente se comporta dessa forma, você deveria, se você quer atender ele também. Eu sempre falo muito isso, assim, e não tem nada romântico aqui nessa história, porque às vezes as pessoas ficam, mas não deveria ser assim, as pessoas não deveriam te julgar. Assim, sem romantismo, pessoal. Quando você entra na Gucci, é diferente de você entrar na Renner. Não estou falando que a Renner não é boa e que a Gucci é melhor, mas são posicionamentos diferentes. Você vai entrar na Gucci, você vai ter uma comunicação diferente quando você entra na Renner. Você está na loja americana, é uma coisa. Você entra na Prada, é outra. Então, são posicionamentos. Sim. Então, uma não quer ser a outra e uma atende um público diferente da outra. Você até pode ser consumidor das duas. Exato. Né? Você pode entrar na loja americana, comprar lá o que você quiser, e depois você sai e compra uma bolsa na Prada. Tá tudo bem, mas você percebe claramente, quando você entra numa dessas duas empresas, o posicionamento delas. Então, aqui não é romântico. Não. É o que é. Exato. Se você quer atender alguém assim, você precisa se comportar como isso. Exato. Então, você tocou nesse ponto. E aí, o outro ponto que você tocou para quem está começando ou quem já está, mais do que falar o produto, é falar a aplicação dele na vida prática da pessoa. Exato. Isso é bem legal. A gente escolhe algum serviço, eu falo por mim, muito pelo que a pessoa realmente vai gerar de valor na minha vida, no atendimento, na experiência que ela me traz e pouco sobre o produto. Então, eu vou alugar esse espaço aqui muito porque ele pode, gravando um podcast aqui, isso pode impactar muito a minha vida. Porque eu acredito que a pessoa que é dona daqui, ela está alinhada com o que eu acredito de valores e atendimento. Então, é muito mais sobre você consumir um produto baseado ali no que a pessoa mostra, né, de valores, do que só consumir por consumir. Sim. Então, vou fechar assessoria com você porque você vai me entregar tantos % de um produto. Não. Sim. É muito mais sobre relacionamento e experiência. Legal. Eu acho que, entrando no ponto que você falou, se eu sou uma página em branco, o que eu faria? Eu iria exatamente nessa linha de humanização. A gente pensa muito que cada assessor é diferente um do outro. São histórias diferentes, backgrounds diferentes, conhecimentos diferentes, momentos de jornadas na carreira diferentes. E isso tem que ser exposto, porque, por exemplo, eu posso ser um assessor novo. Da mesma forma que eu posso ser um cliente novo. Então, se eu sou um cliente novo, eu vou procurar um tipo de assessor. Se eu sou um cliente mais experiente no mercado, já invisto há 10 anos, eu provavelmente vou procurar um assessor diferente. É aquilo que você falou da Gucci e da Prada. Um não necessariamente exclui o outro. Tem mercado para os dois. Sim. E cada vez mais os brasileiros estão investindo, cada vez mais o mercado vai crescer mais, cada vez mais a gente vai precisar de mais assessores. Então, é uma bola de neve que vem se construindo. E as pessoas que não estão se mostrando para o mercado, não estão se mostrando para esses clientes, é o que a Di falou, estão deixando dinheiro na mesa. Sim. Porque vai ter a demanda vai crescer. Ela tá aí. Tá aí, a gente tá... você é mais expert que eu nessa área, mas eu sinto que o mercado tá para ter uma mudança, Sim. a gente tá para entrar numa nova onda. Então, é assim que você se diferencia. Contando a sua história, falando do seu conhecimento, da forma que você fala, com quem você quer falar. E isso cai muito na questão de não separar o perfil. Entendi. Então, você pode estabelecer um relacionamento através de um gosto comum. Por exemplo, eu gosto de luta, você gosta de luta. Pô, isso pode ser um primeiro quebra-gelo, digamos, para um segundo papo. Pô, eu gosto de luta, mas eu também gosto de investir. Pô, aí você começa a bater um papo de qual tipo de risco você tem, qual tipo de estômago você tem. Você é mais conservador? Você é mais
arrojado. Então, isso abre portas para outras coisas. Então, uma pessoa também pode diferenciar um assessor do outro, não só pela parte técnica, mas também pelo relacionamento, pelos gostos comuns. Perfeito. E isso só vai ser estabelecido caso você tenha esse perfil unificado de novo. Mas vale lembrar, tá, gente? Pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês postam nas redes. Exato, isso então. É muito importante. A gente precisa lembrar sempre. Não, é bom lembrar. Que a gente precisa ter bom senso quando vai produzir conteúdo nas redes sociais. Sim. O seu cliente, ele tá ali vendo, a pessoa que trabalha com você tá ali te vendo, então... Um ponto que vale lembrar, desculpa, fixa, só porque a pessoa não dá like, não quer dizer que ela não tá vendo. Tá? Esquece aí. Tá todo mundo de olho no que você tá postando. Exato. E vocês estão abordando uma coisa que é muito interessante. Eu acho que você que tá assistindo, preste atenção, porque tem muita coisa boa sendo falada aqui. Há 10, 15 anos atrás, a XP, ela mais, né? Mais tempo atrás, ela era uma casa só de ações. Então, a gente estava se esforçando para cuidar de um pedaço muito pequeno do patrimônio do cliente, que era a parte de risco, renda variável e ações. Então, a parte mais sensível da carteira do cliente era o que a XP colocava todo o seu esforço para tentar trazer. E aí, né, todo o mérito da XP de entender, eu já faço bem isso, que é o mais difícil. Se eu virar realmente uma plataforma aberta, produtos, eu consigo atender o meu cliente de todas as formas. Mas aqui, uma coisa que é muito interessante. Lá atrás, 2008, 2009, o nosso público de cliente era um público homens de exatas. Basicamente era isso. Homens de exatas que investiam na Bolsa. Então, todo o esforço ali era homens de exatas que investiam na Bolsa. Então, o mercado financeiro é um mercado naturalmente mais masculino, né, composto mais por homens trabalhando. E era basicamente isso. Homens trabalhando, atendendo homens de exatas. E aí começa a mudança de perfil que qualquer um hoje consegue acessar uma plataforma como a XP, ser bem atendido, porque tem diversas formas de ele ser atendido ali, planejamento, começar a construir patrimônio. Eu quero aumentar minha aposentadoria, eu quero construir patrimônio lá fora. Então, qualquer pessoa, a gente brincava, né? Antigamente eu não conseguia atender a avó dos meus amigos. Hoje eu consigo. Mas espera aí, se eu consigo atender a avó dos meus amigos, como que eu comunico isso, né? Então, eu acho que ficou mais fácil. Assim, a gente aumentou o nosso aquário, democratizou, de possibilidade de ter clientes diferentes. Não é mais nichado. Então, se qualquer pessoa pode ser nosso cliente, o seu Instagram inteiro pode ser seu cliente. Alguma coisa você consegue fazer com as pessoas que estão ali. Esse é um ponto importante que você trouxe, porque era algo que eu batalhava muito com os meus clientes lá fora, né? O pessoal falava, mas pô, meu post teve 1000 visualizações. Aí eu falo, tá, vamos fazer uma conta aqui rapidinha, tá? Pô, dessas 1000 visualizações, se 10% deles viessem na sua loja agora, você daria conta? Não daria. Pô, não tenho espaço, não tenho onde sentar, não tenho onde fazer isso, pô, não tenho estoque suficiente. Então, assim, 1000 pessoas vendo o seu post é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, pegando uma carteira, por exemplo, você tem 100 clientes... É muita coisa. É muita coisa. Então, a gente está falando aqui de, se você tem 1000 seguidores, a gente está falando de 10% da sua base. Você não consegue, talvez, mudar um pouquinho a estratégia para falar diretamente com esses 10%? Você não precisa falar com todo mundo. Sim. Você precisa falar com a pessoa certa para o serviço que você oferece. Sim. Então, eu acho que isso, assim, sempre que eu fiz essa comparação, eu até botava foto na tela do que 1000 pessoas... fisicamente ocupam de espaço. Tudo mais, muita coisa. O pessoal ficava em choque, muda completamente. E mais uma vez, acho que volta muito naquele papo de expectativa. Porque acho que as cifras, mas o volume hoje, ele está distorcido, né? Você pega, né, os heavy users ali de influência, um post tem 15 milhões, 30 milhões, 50 milhões, mas ninguém vê que ele está 30 anos, 20 anos, 15 anos produzindo, né? Seja em blog lá atrás, aí depois vlog, aí depois Facebook, sei lá, Orkut. O pessoal, né, mais velho, né? E aí... Eu sou do Orkut também. Bom, obrigado. Ela nem sabe o que é isso. Não vou nem me pronunciar aqui. Então, às vezes a gente olha o que é muito comum, olhar o que a pessoa tem hoje e se comparar com o seu D0 com o D milésimo da pessoa, né? Então, quando você olha... A gente tem grandes referências ali de influências na internet... Mas você olha o Instagram dele, tem, sei lá, 5.000 posts. Exato. Ele já está fazendo isso com 5.000 posts. Você começou agora, o primeiro post seu. Exato. Dê graças a Deus se você conseguir publicar e
E agradeço se alguém te compartilhar alguma coisa, curtir, Exato. sabe? Né? A expectativa errada. O MrBeast fala muito isso. Quando você tá começando, o MrBeast é um dos maiores youtubers, né? Assim, acho que é o maior. Ele fala, poste 100 vídeos. Poste 100 vídeos. Alguma coisa vai acontecer. Um vídeo você vai errar um título. O outro vídeo você vai errar uma thumbnail. O outro vídeo você vai errar o gancho. O outro vídeo você vai errar o final. O outro vídeo você vai errar XYZ. Você vai aprender com cada vídeo. Não só isso, você vai aprender constância, você vai aprender disciplina, você vai aprender a como melhorar o seu fluxo no dia a dia para filmar um vídeo de uma forma mais eficiente, mais rápida. E depois de 100 vídeos, se você falar, pô, tô no mesmo lugar, aí tudo bem. Aí a gente difícil. bate papo, aí vem falar com a gente aqui no marketing. Uma consultoria, faz um freela aqui. Conversa aqui, ajuda. Mas, pô, esse para mim, esse é um número, assim, sagrado. 100 vídeos. Caramba. Aí, depois de 100 vídeos, aí contanto que você aprenda com cada vídeo, né? Melhore a cada vídeo. Ou tente melhorar. Eu acho que depois dali, acho que dá para se ter a conversa. Pô, talvez não esteja funcionando, deixa eu ver o que eu posso fazer. Pô, é uma dica de quem tá validado, né? Exato. E a gente tem a sensação também no digital que, todo mundo tem 10 mil seguidores, todo mundo tem 15 mil seguidores. Então, parece que se perdeu a noção mesmo do número, né? Então, é ter constância quando você está começando. E aí, igual o Pê falou, fazer 100 vídeos e ir testando formatos diferentes até você conseguir achar o seu formato. E o seu formato, ele é muito individual. Não é copiando formatos por aí, não é entrando só em trends que a gente vê que está sempre em alta, que as pessoas vão se conectar e realmente virar seguidor qualificado. Não. Cada pessoa tem uma individualidade e precisa explorar ela. Sim. E, principalmente na profissão de assessor, isso precisa ser ainda mais explorado. Sim. A gente tem muitos profissionais hoje no mercado, obviamente que tem muito espaço para crescimento, mas pensa que se cada assessor falar da mesma forma, do mesmo jeito, a gente não vai conseguir captar novos clientes. Você não fura bolha, né? Você não fura bolha. Você vai voltar pro cara de exata de 2008. Exato. E quanto mais a gente fura a bolha, melhor é. Então, mais a gente consegue achar o cliente ideal. E achando o cliente ideal, você consegue gerar negócio. Mas não dá para fazer nada disso sem falar de expectativa, sem falar de sentar e desenhar uma estratégia correta. Uma coisa que eu falo muito na Verso, sempre, eu bato muito nessa tecla, muito, né, por inspiração de vocês também, pelo trabalho que vocês estão ajudando a gente a fazer. Mas é um jogo de exposição, 100%. E aí, toda exposição... literalmente ela vai te expor e aí você pode colher coisas boas ou ruins com essa exposição. É sempre, né, é uma aposta o resultado dessa exposição. Mas você precisa se expor. Porque, de novo, a figura, talvez, da cadeira bancária, o gerente de banco, ele era uma figura que já foi consolidada na cabeça de todos os brasileiros, porque o banco era aquela casa que estava ali em toda a esquina, era um lugar seguro, entrava ali, tinha a figura do gerente consolidada de uma casa segura, então automaticamente o meu gerente é uma pessoa confiável e uma casa segura. Está validado. E aí o assessor de investimento, ele não tem um lugar físico, geralmente, né, são lajes corporativas, né, poucos escritórios. A gente tem um escritório de rua, tá? Mas poucos escritórios têm um escritório de... A gente vai ter o segundo agora. Olha. Escritório de rua, então... Não, naturalmente o cliente não está vendo isso todo dia, não está sendo impactado pela sua marca, do seu institucional, e ele não sabe o que é um assessor. Então, a exposição, nesse caso, ela é mais do que necessária, ela é determinante. Você precisa se expor para você ganhar credibilidade, ser conhecido. E aí, vocês acreditam que o assessor, o planejador, o consultor que esteja começando falar do que, como está fazendo, mas no dia a dia, é com clientes reais, o que vocês acham? Eu acredito que é em tudo. É no dia a dia, é mostrando, primeiro, né, o que você faz e como é que você impacta a vida da pessoa que está vendo aquele conteúdo. Segunda coisa, é sempre se manter presente. Então,
Poxa, eu vou mostrar como é que é um dia a dia de um assessor ou de um consultor, de um profissional do mercado financeiro, e eu vou mostrar como é que isso causa impacto real. Vai ser nos meus conteúdos, eu vou para o YouTube, eu vou para diferentes plataformas, mas é sempre se mantendo presente e sempre lembrando que você é uma pessoa confiável do mercado financeiro. Porque a gente tem também essa ideia dos bancos tradicionais, isso foi algo que foi construído há anos, então a gente... Casas de 100 anos, Exato, 200 anos. exato. Então são narrativas consistentes que eles criaram e a gente precisa caminhar para a construção dessa narrativa. Então quando o assessor ele está montando ali o plano de captação de novos clientes ou o gestor quer expandir para captar novos profissionais do mercado financeiro, sempre se manter presente no digital, sempre ali na vida das pessoas para a gente conseguir, de fato, atingir o resultado real. Eu acho que até tem um viés psicológico da coisa como um todo, né? Geralmente nós humanos, quando nós não sabemos algo, a gente vai direto para a parte negativa. Tá. Então, por exemplo, eu não sei nada de investimento. Se eu for investir, eu vou perder meu dinheiro. Né? E aí, por exemplo, eu não sei nada sobre assessoria de investimentos. Como é que eu vou escolher um assessor certo? Né? E é aí que seu conteúdo entra. É aí que você fala quem você é, como você opera. Mostra a sua performance, mostra o seu conhecimento como um todo do mercado. Então, eu acho que entra muito, e também tem a parte psicológica dos investimentos, né? Que é um mundo muito complicado. O pessoal vê números para cá, números para lá. Pô, não sei o que é isso. Então, como é que eu vou conseguir cobrar o meu assessor sobre algo que eu não sei? Sim. Então, logo se bota uma barreira que é difícil de ser quebrada. Sim. E eu acho que você só consegue quebrar isso humanizando, como posso dizer? Através da sua marca pessoal, Sim. humanizando a profissão como um todo e até humanizando você mesmo. Total. Então, assim, e conteúdo é chave, porque você vai ser visto na casa das pessoas, Total. em ambientes que as pessoas se sentem confortáveis, em ambientes que as pessoas se sentem livres. Então, eu acho que isso causa um impacto muito forte também. Não, eu tô querendo terminar e começar fazendo o meu aqui. Tô falando, pô, tô fazendo tudo errado. Mas olha só, uma coisa que vocês estão falando que é muito legal. A gente costuma pegar assessores que estão em formação e aí você sempre propõe para ele o exercício da famosa lista de casamento, né? Lista de casamento ou lista de aniversário. Então, se você fosse começar hoje nessa profissão e você... Da onde eu começo, né? Com quem que eu falo? Fala com essa lista aqui de pessoas que você chamaria para o seu aniversário ou para o seu casamento. São pessoas próximas que você tem em relacionamento. Sim. Aí você vai nichando ali, pessoas do meu colégio, pessoas da minha faculdade, pessoas do meu bairro, pessoas do meu prédio, da minha ex-empresa, família. Você vai fazendo uma lista. Aí algumas pessoas falam, bota 100 nomes, bota 200 nomes. Só que o que eu vejo, né, na prática? As pessoas fazem essa lista. Primeiro que elas nunca mais revisitam essa lista, né? Essa lista muda, né? Eu não falo com, sei lá, 90% das pessoas que eu conheci na minha vida, eu não falo com essas pessoas. Né? Vai trocando, né? Você vai mudando de cidade, muda de emprego, muda de... Sei lá, você vai mudando o teu perfil, talvez, de amizade. Vai mantendo um núcleo cada vez menor ali de pessoas que você carrega. Eu tenho, né, grandes 5 amigos ali do colégio que eu falo até hoje, mas da minha faculdade eu não tenho ninguém que eu falo. Então... Essa lista precisaria ser revisitada. Sim. Mas aí, beleza. Fiz a minha lista, eu tenho 200 nomes ali. Você precisa se expor para esses 200 nomes. Sim. E aí, a exposição pode ser pegar o telefone. Oi, Pedro, tudo bem? André, seu amigo, lembra? Lembro. Cara, então, estou trabalhando no escritório da XP, na Verso, e, cara, eu queria muito marcar um papo contigo para falar sobre investimento. Aí você, pô, que legal, cara. Parabéns aí por você, mas obrigado. Estou aqui já, não preciso. Porque eu nem sei o que é isso. Sim. Exato. Então, eu acho que você começar e você se expor na internet é uma forma de você ganhar discurso. Sim. Você está falando para uma câmera, né? Uma câmera não pode me intimidar mais do que uma pessoa. Exato. Né? Eu não posso ficar intimidado. Você é um objeto inanimado. Sim. Que vocês estão falando, estão se mexendo, a expressão de vocês. Então, Sim. eu não posso ficar mais intimidado aqui do que aqui. Sim. Não dá. Então, se eu tenho uma câmera para falar e ficar testando... Eu vou ficar testando aqui, ganhando confiança aqui, para quando eu estiver de frente aqui, eu tenha um pouco mais de traquejo, eu tenha um pouco mais de desenvoltura. Sim. Então, vocês acham que fazer a lista de casamento, e aí, como que eu começo a comunicar isso nas minhas redes sociais? Vocês acham que todas as redes sociais são válidas? Vocês acham que tem uma que seja melhor do que a outra? Posso Claro. pular nessa?
Eu acho que você ter falado do telefone é algo essencial, tá? Nós aqui trabalhamos muito com redes sociais, mas marketing não se limita só a isso, tá? Eu acho que a gente bateu esse papo. Tem um estudo do Google que chama 7-11-4, a regra do 7-11-4, que é um estudo que o Google fez do momento que a pessoa te conhece até o momento que a pessoa vai comprar o seu produto ou o seu serviço. E a regra é a seguinte, você precisa de 7 horas de face-to-face com aquela pessoa em 11 pontos de contato diferentes, então 11 interações diferentes em 4 plataformas diferentes. Então, esse é a regra, ou a galinha dos ovos de ouro das vendas quando o assunto é marketing, tá? Então, você precisa estar na cara da pessoa, seja em grupo, que nem a Dia falou, em redes sociais, ou no telefone, ou num podcast, ou num videocast, ou num e-mail, enfim. Um churrasco. Num churrasco, Tudo. numa reunião de bar com os amigos, enfim. Você precisa ter 7 horas de interação com essa pessoa em 11 interações diferentes, 11 pontos de contatos diferentes. Que nem eu falei, e-mail, face-to-face, telefone, enfim, em 4 plataformas diferentes. Então, eu acho que plataformas, a gente pode até contar cada plataforma de rede social, mas a gente pode contar como plataforma interação em loco, interação via telefone, interação via vídeo. Então, esse é um estudo que foi feito, se eu não me engano, em 2011, mas quando o Google estava alimentando, pegando muitos dados, e naquela época era mais e-mail e tudo mais, mas agora, blogs, inclusive, hoje a gente tem esse canhão na mão, que são as redes sociais. Por isso que as redes sociais são tão importantes. Porque você chega nessas 7 horas de conteúdo muito mais rápido. Sim. Você consegue 11 pontos de contato com aquela pessoa muito mais rápido. Concordo. E em 4 plataformas muito mais rápido. Então, por isso que a gente acaba focando muito nas redes sociais, porque é o modo mais eficiente. Sim. É de graça. Sim. E é eficiente. E faz resultado acontecer. Não, e é mais prático, porque no passado, né, o marketing de guerrilha do passado era a gente entregar um flyer físico para você ter um ponto de contato. Exato. Então, a gente imprimia 10 mil, 5 mil flyers e ia para a rua ficar distribuindo com uma agenda de palestras de como investir, porque eu queria que o cara viesse no meu escritório e conhecer a gente através de uma palestra. E eu fazia isso num contato físico ali no sinal, dentro do shopping. Só que, olha só, né, eu tinha que entregar para 1.000 pessoas fisicamente um flyer. Ficava o dia inteiro ali na rua entregando um flyer. E hoje em dia, se eu fizer um vídeo, tem 1.000 visualizações. Exato. E eu acho que isso é pouco. Exato. Ah, nossa, 1.000 pessoas só viram o meu vídeo. Pô, entrega flyer para 1.000 pessoas na rua. Vai ver, E olha o Muita custo. coisa. vai ver o que é isso. E olha o custo disso. E olha o custo. Exato. Nossa, então assim, eu acho que o digital ele impulsiona, ele ajuda essa exposição que é tão necessária. E aí você pode, de fato, criar... como é que a gente cria uma esteira de conteúdo? Existe alguma coisa que vocês recomendam? Tá bom, eu estou entendendo que eu preciso me expor, estou entendendo que eu preciso falar como eu faço, aplicação prática na vida do meu cliente, mas eu não tenho a menor ideia como que eu crio um roteiro disso. Então, como que a gente faz isso? Olha, hoje a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a criar roteiro, editar vídeo. Tá bem mais fácil, tá bem mais acessível o acesso a esse tipo de conteúdo de como começar nas redes sociais. Mas primeira coisa é entender ali o que você quer com as redes sociais, né? Falando aqui muito de digital. Primeira coisa, o que eu quero? Eu quero captar cliente, então agora eu vou pro digital. Eu vou ali, ChatGPT tá aí, eu vou escrever mesmo, eu vou sentar ali no computador e vou escrever, olha, eu sou tal pessoa, eu quero falar com esse público, eu quero falar sobre esse assunto. Então, desdobrar, de fato, os pilares que você quer dentro do seu perfil, que isso é muito importante. Nada de ficar postando conteúdo desconexo. Tá bom. Porque isso confunde a pessoa que está consumindo o seu conteúdo. Então, eu peguei ali os principais pilares e aí eu desço nisso. Então, meu tema é investimento. Eu vou descer nisso. Poxa, como eu faço para criar um planejamento financeiro? Como é que você pode criar um planejamento financeiro? E eu vou discorrendo sobre isso. Tá bom. Depois disso, gente, é ligar a câmera e tentar mais de 10, 15 vezes. A grande questão é que você nunca vai achar que tá bom. Sim. Porque é algo novo. E você me falou uma coisa aqui, né, aqui na mesa, que as pessoas, elas
tem o desconforto de aparecer. E a gente precisa lidar, a gente vai estar desconfortável em tudo que a gente for fazer na vida, né? Então, é lidar, de fato, com esse desconforto e gravar, até você falar, não, esse aqui eu assistiria. Não tá ok, mas eu assistiria. Eu consigo botar no mundo. Exato. Depois disso, a gente tem algumas ferramentas que ajudam na edição. Então, hoje a mais prática é o CapCut, que todo mundo usa, que também é muito fácil. Então, você edita esse vídeo ali da forma mais básica que é. E o que a gente precisa quebrar de maior barreira é clicar o botão de postar. Porque às vezes a gente faz todos esses passos, o assessor, o consultor, o profissional do mercado financeiro, ele faz tudo isso, mas ele não tem coragem de se expor. Então é loucura isso, né? A Mas gente estava falando isso aqui agora. Low profile tem que ser o cliente, se ele quiser, não você, né? Não você que está começando. Então, ou que já está na carreira há muito tempo, mas está começando no novo, né? No digital. Então, depois que você quebra essa barreira de postar, é entender que você não vai estar bom. É começar, quando você começa alguma coisa, você nunca é bom o suficiente. E no digital também não. Sim. Mas é criar essa narrativa de postar sempre, de estar sempre na cara do gol ali para os seus clientes. E você precisa ser lembrado, né? Exato. Sim. Porque a gente está... Eu falo isso muito para as pessoas. A gente está literalmente a uma interação, seja ela telefone, e-mail, contatos, barrei na rua, no shopping. A gente está a uma interação de talvez mudar o curso da sua carreira. Porque aquela pessoa que você encontrou, falou, ligou, se expôs, ela pode ter recebido uma liquidez que você não estava esperando, você não sabia. Você pode ter encontrado uma pessoa que você... que naquele momento estava precisando justamente do que você faz. Isso tem vários casos assim. A gente tem um grande cliente nosso dentro da Verso que veio de um cold call. Então, assim, há uma ligação de um cliente que mudou a direção da Verso quando ela surgiu. Sim. E aí, automaticamente mudou a minha carreira. Então, a gente está a um passo disso. É uma interação dessas 11, é uma interação disso. Então, talvez você vai postar agora e naquele exato momento alguém está assim, caramba, recebi um dinheiro aqui de uma venda de apartamento, o que eu faço? Aí aparece você falando, oi, tudo bem? Deixa eu te ajudar, como que você aplica o seu dinheiro e tal. Cara, ou você criou um conteúdo, Pedro, o que fazer com o dinheiro que você ganhou vendendo seu apartamento? Olha, vou criar um desse. Mohamed, já fica aqui, ó. Exato. Não, é muito bom. Então, assim, de vez o algoritmo vai jogar ali, cara. E assim, os celulares estão te ouvindo, tá, gente? A gente tem essa teoria. Os celulares estão ouvindo. Teoria não, isso é um fato, né? Então, cara, eu não consigo ver ponto negativo. É um negócio muito difícil, assim. É óbvio, a gente é enviesado, a gente trabalha com isso. Sim. Mas é o que você falou. E assim, não é só uma interação daquele cliente. Se você for jogar os números na mesa, aquele cliente ou aquele potencial lead, ele tem 10 pessoas na vida dele que ele conhece. Ou ela conhece. Exato. Dessas 10 pessoas, vamos supor que 3 entrem com você. Essas 3 pessoas vão ter mais 10. É muito exponencial. Então, se você começa a botar os números, eu até arrepio, vira um negócio muito surreal. Vira. E, de novo, não tem downside. O downside tá tudo na sua cabeça. É o medo de ser julgado. O medo de ser julgado. E assim, é aquilo. Você apertou post, pode cair o mundo. Cada um vai estar preocupado com a sua vida. Total. Então, você só tem a ganhar. Quando a gente olha para um escritório, né, uma empresa de assessoria, vocês comentaram aqui de começar já com marketing. E aí a gente tem um ponto que a gente estava comentando no off, que é o seguinte. Os escritórios, grande parte dos escritórios são formados por sales, pessoas que vieram da cadeira comercial de alguma outra instituição, né? Seja trabalhava numa instituição bancária, como gerente, como banker, e aí migrei para uma plataforma independente, montei meu próprio escritório, agora sou empresário. Então, e aí, na instituição talvez passada, tivesse todo um aparato da marca por trás ali, apoiando ele ou ela, e hoje está num self-made ali. Sim. Então, acho que é muito comum o erro, e eu posso falar a propriedade que a gente já cometeu esse erro várias vezes, é pensar o seguinte, não sei fazer e vou focar no que eu sei. Tá? Então, eu não sei fazer isso, vou focar no que eu sei, para não ficar sendo uma colcha de retalhos aqui e não fazer nada bem. Então, se eu não sei fazer, eu vou contratar quem sabe. E aí... Um erro muito comum que a gente já cometeu várias vezes é contratar uma agência para tocar essa parte de marketing dentro do escritório. Aqui, zero detrator de agência, acho que tem um trabalho maravilhoso que faz, mas no mercado de assessoria especificamente, ou de consultoria,
O erro da maioria dos gestores eu contrato uma agência, delego para ela essa parte, espero que ela crie conteúdo e que ela capte cliente. No final do mês eu pergunto, e aí, quantas contas a gente abriu com isso? Então, vocês acham que essa estratégia ela é falha, ela é boa? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que ela é falha por um motivo. Ela não conhece o seu cliente. Exato. Ela não está ali no dia a dia. A agência não sabe do seu cliente. Ela não sabe das dores do seu cliente. Ela não sabe do que acontece no dia a dia. Mas se você der um briefing para ela, por exemplo? Eu ainda acho que não. Eu acho que tem que ser in-house. É. Eu acho que tem que ser in-house. A não ser que a gente... a não ser que tenha uma agência especializada em mercado financeiro. Mas tem. Pior que já tem várias que se dizem que são especializadas, que já atendem, que vão chegar, assim, vou falar por experiência própria. É que zero, né, sem citar nomes, mas agências que são do mercado financeiro, que atendem diversos escritórios de assessoria. E aí eu lembro exatamente de uma reunião que eu fiz com eles e falei, tá bom, mas se vocês atendem 10 escritórios, isso para mim não é uma vantagem. Isso para mim é uma desvantagem. Porque como que você vai ter tanta criatividade para criar coisas diferentes para esses 10 escritórios? E aí você vai ver na prática, eles estão sendo contratados para criar um post que a Selic está 15, Sim. que IPCA está 4,5, que agora o dólar está não sei quanto. Não tem aplicação prática nenhuma na vida das pessoas. Exato. E é só o post estático de mercado financeiro. E aí você pega plataformas como Instagram, as pessoas ali não é um conteúdo de ver um post Selic a 15. É muito mais o que isso impacta na minha vida. Quero comprar um apartamento. Espero ou compro agora? Financio, pago à vista o meu IPVA ou parcelo? É isso que as pessoas querem saber. E a agência, ela fala o seguinte, tá bom, mas eu vou precisar de você para criar o conteúdo. Não, mas eu estou contratando você para criar o conteúdo. Aí, se você delega 100%, ela cria o conteúdo. Qual conteúdo ela vai criar? Estático. Exato. O melhor é sempre ter ali uma equipe especializada e montar a sua própria equipe dentro do escritório. Mas aí fica muito robusto. Você acha que uma pessoa generalista, para começar, estou começando. Cara, tenho que ter uma pessoa. Estou vindo do concorrente da XP, montei meu escritório, tenho 3 pessoas no time, são 3 bankers aqui, um cenário hipotético, eu mais 2 mulheres, viemos da plataforma concorrente, montamos o nosso escritório, e aí somos 3 pessoas. Aí, e agora? Contrato uma pessoa de marketing para ficar junto, colada na gente, e fala, olha, aprende o que a gente faz e comunica, e ajuda a gente a comunicar o que a gente faz. Exato. É isso. Pelo menos uma pessoa para começar. Sim. E insere ela em tudo. Tudo. Dia a dia, reunião com cliente. Legal, hein? Eu lembro que quando... Como se fosse uma inteligência artificial, que você vai treinando ela. Quando eu comecei em um escritório de investimentos, eu comecei como SDR. Então, eu tava o quê? Ligando o tempo todo. Era 40 ligações por dia para conseguir fechar uma reunião pro assessor fazer e talvez fechar o negócio. Então, existe muita quebra. E quando eu fui pro marketing, eu já tinha passado pela vivência. Então, eu acompanhava o assessor na reunião. Perfeito. Eu entendia qual era a dor daquele cliente. Perfeito. Quando você vive tudo isso, fica muito mais fácil comunicar o que esse assessor faz, o que esse escritório tem ali de objetivo final. Então, primeira coisa, comecei agora. Eu sei que a gente tem a mentalidade de não, isso é custo. Não, contrate uma pessoa de marketing para viver seu o carrapato. Dia inteiro com você. Ela é o seu carrapato. Para comunicar exatamente o que você... impacta na vida do seu cliente. E aí, onboarding longo junto com... Longo, assim. Longo. E a gente tá falando de um negócio de 3, 4 meses, tá? Não é, fiz um mês aqui e já quero que comunique exatamente o que a gente quer. Não. E defina KPIs claros, que é o que a gente sempre fala. A gente precisa medir isso na ponta. Mas para isso, precisa de toda essa vivência. Não dá para chegar só postando post estático. E eu acho que uma coisa importante aqui, que eu acho que até pode ser um dos motivos que isso não acontece na prática. Talvez você tenha até o budget e acabe não acontecendo. É o trabalho que uma dessas 3 pessoas vai ter de direcionar esse profissional de marketing. Falando, Luiz, isso aqui é importante. Quando a gente estiver falando com o cliente sobre financial planning, é hora da gente pegar alguma coisinha. Luiz, quando a gente estiver fechando um cliente, quando a gente estiver falando de valor, isso a gente não pode postar nas redes sociais. Então, acho que você pode deixar passar. Mas, quando a gente pode gravar uma call do cliente falando da venda do apartamento dele, que nem o exemplo que você trouxe. Então, vai ter uma parte de uma dessas 3 pessoas que vai ter que ter esse direcional. Porque no final do dia são
uma dessas 3 pessoas é a pessoa que conhece do mercado. É a pessoa que conhece do cliente. De novo, se você só pluga o profissional de marketing ali e também deixa o profissional de marketing correr solto, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na agência. Por mais que tenha a dinâmica de carrapato e tudo mais, mas é muito importante direcionar desse profissional de assessoria, até porque vai ditar o que você quer que a empresa seja reconhecida. A mensagem que a empresa quer passar. Perfeito. Senão você está botando toda a mensagem de dentro para fora, de dentro para o público, na mão do profissional de marketing. No D0. Sim. E isso assim, pode... E ele é uma pessoa física normal, ou ela é uma pessoa física normal, que tem todas as suas dificuldades também para entender o mercado financeiro. Exato. Ela não estudou isso, ela estudou outras coisas. E aí ela entra no mercado financeiro e fala, agora produza conteúdo de mercado financeiro. Eu nem sei o que é mercado financeiro. Você está falando de CRI, CRA, debênture, eu tenho a menor ideia do que é isso. Não, faz um post sobre isso. Não tem como. Sim. Mas eu adorei esse site de vocês aqui, de pegar uma pessoa, grudar ela e ela rodar de fato todas as áreas, mesmo que sejam mínimas as áreas da empresa no início. Exato. Olha, você vai me acompanhar nas minhas reuniões, você vai entrar nas minhas calls, você vai ficar junto comigo, eu quero que você anote tudo, perceba os padrões e aí a partir dali a gente começa a ter material crítico para a pessoa do marketing, que ela estudou para isso, começar a trabalhar. Então, participei de 15 reuniões com a Dê. Em 15 reuniões que eu passei com ela, às 15 eu percebi um padrão. O cliente está preocupado com a aposentadoria dele. Eu percebi isso. Ele tem esse medo de acontecer alguma coisa com ele e a família ficar desassistida. Cara, eu vou explorar isso. Nas 10 reuniões que eu participei com o Pedro, eu vi que as pessoas estão preocupadas com o dólar. Sim. Olha só que legal. Então, eu quero fazer alguma coisa. Então, adorei. Acho que um bom exemplo disso é o Adib com a CIMED, né? Exato. Ele tem uma pessoa que segue ele o dia inteiro. Olha só. Eu acho que o Eric também, né? O Eric também. E também tem um ponto que é muito importante, que é quando geralmente esses profissionais de banco, eles saem e vão abrir um escritório, eles querem só o glamour do empreendedorismo, né? Então, eu não quero parar para sentar, para treinar a pessoa de marketing. E é exatamente esse o problema. Então, você acaba deixando na mão de outra pessoa, que é muito o que o Pê trouxe, toda a estrutura de marketing, tudo que você quer passar ali para o seu cliente, na mão de uma pessoa que ainda não tem, né, todas as ferramentas, todo o conhecimento necessário para isso. Então, acho que é lembrar também que é muito importante que o empreendedor ele tenha um tempo dedicado e veja valor nisso. Né? Porque só vendo valor, ele vai tirar um tempinho e vai falar, não, faz sentido eu ter esse profissional, faz sentido eu ensinar, para que a gente consiga ter uma estratégia de marketing que seja mais relevante e que gere resultado. Eu acho que um ponto, eu já estou pensando mais na empresa crescendo, assim. Eu também acho super legal ter essa pessoa seguindo o gestor, seguindo o CEO, porque aproxima o CEO do funcionário, aproxima o CEO do colaborador. Total. De vez em quando, em empresas com 1.000, 2.000 pessoas, a gente não tem essa aproximação com o nosso capitão, né? A pessoa que está ditando o rumo da empresa. E ajuda a humanizar aquela pessoa, ajuda a entender como aquela pessoa performa ou como aquela pessoa pensa. Ajuda a alinhar as expectativas até do que o colaborador tem em relação à empresa com a visão do nosso capitão ali, digamos. Total. Então, eu acho que também é muito interessante essa dinâmica do carrapato até para isso. Até não só de dentro para fora, mas de fora para dentro também. Total. Acho que a gente, para ir para um lado de experiencial, que eu acho que é legal a gente explorar também, eu queria fazer um fechamento aqui dessa primeira parte da exposição. Eu não acho, na minha opinião, eu acho que para a gente concluir esse bloco, que os escritórios deveriam explorar a parte de growth na internet. Eu não acho que os escritórios conseguem competir ou precisariam gastar dinheiro tentando, de fato, adquirir clientes na internet com estratégias de growth. Eu acho que seria muito mais barato e muito mais simples se todo o esforço e dinheiro fosse usado para você mostrar o lado humano da sua profissão, quem é o André, o que ele faz e como ele faz. E aí você vai explorar isso. Aí, filmando meu dia a dia, estando junto comigo nas reuniões, mostrando que, caramba, é isso que ele faz exatamente. Não patrocinando palavras-chave da internet, esperando que isso caia um lead, que isso converta. Então, eu acho que a gente pode quebrar um pouco nisso. Se você está pensando em fazer isso no seu escritório, dá um passo para trás.
humaniza o seu escritório, porque você vai provavelmente se frustrar com growth. São poucas pessoas que fazem growth de mercado financeiro bem. A XP faz muito bem, os nossos concorrentes fazem bem. Tem poucos escritórios com capacidade até de financeira para investir pesado nisso. Então, dá um stop, hard stop aqui, dá 10 passos para trás, antes de querer adquirir clientes na internet, mostre para a internet quem é você. Sim. Pode resumir assim? E faça isso muito bem feito. Tá. A gente, né, não faz sentido gastar esse orçamento, sendo que você não tem o mínimo, que é constância, alinhamento ali, estratégia, se não está tudo desenhado. Você tem que preparar a casa muito bem para receber esse lead. Senão, esse lead pode até vir, mas ele não converte. Sim. Então, ele não acha o que tem de necessário. Eu acho que você tocou num ponto importante de eu fazer essa provocação muito da quebra de uma pessoa entrando no perfil da empresa, do escritório, enfim. Pô, se a pessoa... Você finalmente conseguiu a atenção daquela pessoa, que é uma das coisas mais importantes hoje em dia, para entrar no seu perfil. E aí tem um feed desorganizado. Visualmente, isso causa um impacto na pessoa. Sim. E isso afeta também como a pessoa vai ter a percepção da sua empresa, a percepção de valor da sua empresa. E aí você... Pô, os destaques ali estão meio bagunçados também. Sim. Pô, sua percepção de valor já cai. E é inconsciente, né? E é inconsciente. Você entra no site, pô, o site tá meio desarrumado também, tá meio com... Pô, o último post do blog foi em 2016. Nossa, pô, comum. Sua percepção de valor cai. Então, quando o cliente chega quando esse lead chega para você, cara, você já perdeu tudo ali. Ou você pode ir pelo outro caminho. Você arruma a casa, que nem a Dia falou, essa pessoa já chega a 50% vendida. Sim. E eu acho que muito disso também, esses pequenos detalhes afetam muito e são difíceis de mensurar. E é difícil de você conseguir botar uma quebra ali. Pô, o cara entrou no meu perfil e ele não ficou porque meu site estava desarrumado. Sim. Eu acho que até também tem uma questão de dói o ego. Sabe? De perder esse lead, assim. Então, entra muito, para mim, em questão psicológica e também em questão de expectativa. Pareço disco repetido aqui, mas para mim é uma coisa, assim, que eu vejo com muito detalhe. E eu sou assim também, quando eu tô consumindo, tá? Não é só Pedro profissional aqui. Eu, quando vou consumir uma marca... Eu já saí de muitas... Já deixei de comprar de várias marcas por causa disso. Concordo. Por causa dessa quebra. Concordo. E a gente também está aqui falando de redes sociais, mas a gente não pode esquecer do site, né? Eu vi um estudo na última semana que quando a pessoa ela vai consumir um serviço seu ou comprar um produto, antes mesmo dela olhar o seu feed, passar e ver se está tudo ok, ela vai no seu site para validar se você não é um golpe ou quem você é. Ainda é o site. Ainda é o site. As pessoas ignoraram. Ainda é o site. Então, a gente tem todo esse trabalho com o Instagram, com outras plataformas, mas onde a pessoa realmente valida se você tem credibilidade para poder atender, é o site. Então, a gente precisa lembrar de manter site atualizado, com um visual que realmente chame atenção, moderno. Moderno significa modernoso, moderno Exato, em linguagem. Prenda, né? Sim. A gente precisa olhar para o site também como essa vitrine. Então, ele tem que estar muito apresentável e sempre conversando com as outras estratégias de outros canais. Então, é sempre bom lembrar. O cliente ele valida você pelo site. Não ignorar o site. Não ignore. Indo nessa parte de combo, né? Vamos atacar em várias frentes. E é isso, né? Alguma vai dar certo, né? Mas todas se conversam. A parte de experiência dos escritórios, eu também vejo que é um tabu para muitos escritórios. Vocês conhecem a Versa é grande entusiasta desse tema. Acho muito por mim também, ali de ter nascido na XP, dando curso, Aprenda a Investir na Bolsa lá atrás, eu via que era uma forma muito fácil e prática de você ensinar o que você estava fazendo, como você estava fazendo, e você ter a confiança do cliente para ele virar, né, do seu aluno para virar seu cliente. Então, a gente é amante dessa área de jantares. Essa semana, especificamente, a gente fez 2 jantares, tô até meio rouco, mas a gente adora. E aí, qual que é o erro que eu vejo? Ver se vocês concordam. Os escritórios, eles querem fazer eventos, mas eles já largam com eventos muito institucionais. Então, quer fazer um evento fechando um restaurante que vai cobrar ali o local, que vai cobrar um cardápio caro,
que vai cobrar iluminação, que vai cobrar... E aí, no final, você fez um evento, o CAC do seu evento foi na lua, e aí você automaticamente bota uma pressão enorme de conversão em cima daquilo. Sim. É um relacionamento construído. Isso talvez não... São os 11 pontos de contar. Você fez um. Exato. Então, se eu quero fazer um evento, como é que eu faço mais com menos? Dentro do escritório funciona? Um café da manhã simples, um pão de queijo, um suco. Isso... O que vocês dariam de dica para a gente que está querendo fazer evento? Ou se faz sentido fazer evento, né? Uhum. E quem vocês colocariam nesse evento? Seu próprio gestor, se alguém do time? A gente fala sobre o digital, mas a gente não pode esquecer do presencial ali, quão importante é e o quanto ele valida tudo que a gente está fazendo na internet, né? Então, se você é um escritório e quer começar a fazer eventos, na minha percepção, começa menor, começa mais intimista. E sai da bolha de ser um evento muito institucional. Então, traga assuntos que sejam além do mercado financeiro. Então, eu falo que sempre o ideal de pauta de um evento, para mim, ele é o quê? Eu vou trazer a parte institucional, então eu vou falar um pouco de cenário, de mercado, para poder fazer o meu pitch para conseguir ali que o cliente ele traga mais recurso, ou seja, meu cliente. Mas eu também vou trazer coisas interessantes. Então, eu vou trazer uma palestra, talvez, com uma sommelier, para falar de vinho. Eu vou deixar o evento, assim, com uma experiência que aquele cliente ele não vai esquecer. Sim. Porque ele pode ir num evento da Verso e ouvir de mercado, mas ele pode ir no evento da Verso e saber de relógio, de vinho. E aí ele sempre vai lembrar do seu escritório como algo que é disruptivo, que é fora da bolha, que é inovador. E que falou algo que ele gosta. Exato. E isso, muitas das vezes, não está no restaurante que você vai levar e vai fazer o seu evento, ou em alugar um espaço externo. Não, você pode fazer isso dentro do escritório. Você pode mostrar o escritório com uma nova visão, né? Sim. Menos corporativo e mais intimista, e mais experiência, mais relacionamento. Então, se você está começando, na minha visão, é sempre menor e escolher os clientes certos, tá? Porque a gente tem mania de querer fazer evento para 50 pessoas e colocar o público A com o público B e querer falar para os dois públicos. Não. Menor, nichado. Vamos fazer 2 eventos por mês, então, menores, mas que a gente consiga nichar os públicos e medir o que está dando de resultado, do que fazer um evento para 60 pessoas. Exato, sim. Botar todo com mundo um custo junto. enorme. Você não sabe nem os exemplos que você vai dar na palestra de valores. E você não consegue ter o feedback claro também, né? Exato. Sim. Então, Eu acho que para mim entra muito evento, entra muito na régua de relacionamento. Tá. Eu vejo, por exemplo, muito mais valor em pegar 5 clientes meus que gostam de corrida e, chama uma marca de corrida e tenta fazer uma coisa de corrida. Vamos fazer um grupo de corrida todo sábado. Não é um evento, isso é uma experiência. Sim. E eu acho que, inclusive, a gente, sempre puxando sardinha um pouquinho pro nosso lado, a gente na XP faz isso muito bem através da nossa avenida de esportes. Tá bom. Os eventos que nós temos, NFL Game, a gente tem NBA, a gente tem Rio Open, Live Run. E assim, a demanda por esses eventos é um negócio surreal. Eu sei bem. A gente batalha todo dia ali e assim... E por quê? Porque o cliente XP é essa pessoa. O cliente XP... O cliente é um ser humano. Tem esse perfil. Né? Ele está em algum lugar, ele está malhando, ele está correndo, está bebendo vinho, está comendo carne, está comprando roupa. E faz muito parte do nosso marketing como um todo isso. E tudo se casa. Então, o que a gente posta nas nossas redes sociais, o que a gente emprega como empresa. E aí entra a parte do evento e do relacionamento. Então, assim, claro, a gente estava falando aqui antes de eventos menores, eu tô dando em larga escala, mas o contexto é o mesmo. Fale com as pessoas certas, que nem a Dia comentou. Você precisa primeiro escolher o tipo de cliente. Eu tenho 5 clientes que gostam de vinho. Não é o caso de eu, que nem a Dia falou, chamar um sommelier, mas, talvez, vamos ver se a gente tem um budget para ir para Mendoza. Talvez seja mais, seja mais caro, mas será que o ROI não é um pouquinho maior? Sim. Será que a gente não estreita um relacionamento um pouquinho melhor ali? Então, eu acho que evento entra muito em relacionamento e acho que, independentemente do evento ser grande ou pequeno, se a pessoa certa está sendo chamada para um evento que ela quer ir, não acho que você precisa gastar muito. Você tocou numa frase agora, essa última frase, se a pessoa certa... vou falar uma experiência nossa, tá? A gente cometeu um erro que foi, no início, fazer muito evento. E aí depois a gente foi arrumando a nossa casa. Em que sentido? A gente, dentro da nossa área de marketing da Verso, a gente tem hoje 4 pessoas.
a gente tem um copy, a gente tem uma área de experiencial, tem um branding e tem a parte de dados. E aí, o que a gente fez? Para eu fazer um evento mais assertivo, eu preciso conhecer o meu cliente. Sim. E na maioria das vezes, a gente acaba só atendendo o nosso cliente. A gente não conhece o nosso cliente. Então, entender é diferente de atender. Exato. A gente não entende quem é o cliente, então a gente só atende o nosso cliente. Então, você saber que o seu cliente gosta de vinho, que ele é São Paulino e que ele tem 3 filhos e que ele mora em Perdizes, se você faz um evento que só chamar outros pais que moram em Perdizes e que por acaso... São Paulo não, aqui é Palmeiras, né? E são palmeirenses... Tá feito, você não precisa nem quebrar gelo. O gelo já se quebrou ali entre eles. Eles vão se reconhecer, eles vão falar do mesmo time, eles vão falar das mesmas dores de serem pais, mas para isso eu preciso conhecer a minha base. Sim. E aí a gente usa uma ferramenta lá, um Typeform normal, e a gente dispara isso constantemente para os nossos clientes via e-mail, dizendo, olha, a gente gostaria muito de fazer um experiencial com vocês, mas para isso eu preciso conhecer vocês. Então, me fala o que você gosta. Você gosta de vinho, comida, bolsa, maquiagem, carro? Me fala. E a gente vai recolhendo esse banco de dados. E aí a gente fala muito isso. Esses dados, eles são do marketing. Ele não é do comercial. Isso está separado. Ele é do marketing, Exato. Não é do comercial. Isso vai ser alimentado e vai devolver para o comercial a bola feita, redondinha. Na linha, chuta. Então, a gente chama para um evento. Quando eu vou fazer um evento de relógio... Eu faço um evento para 8 relógios, a gente leva um relojoeiro, a experiência é animal. Mas eu consigo convidar exatamente quem gosta de relógio. Sim. E aí, quando eu faço um convite desse, a pessoa fica maluca. Pô, peraí, meu escritório que toma conta dos meus recursos, sabe que eu gosto de relógio e está me convidando para o evento de relógio. E aí esse evento, desculpa interromper, volta para aquele primeiro conceito. Não é um custo, é um investimento. Exato. Aí não vira. Porque o seu cliente sai de lá encantado, com sinapses, que ele fica louco, chega em casa, comenta o que aconteceu, fala com os amigos no dia seguinte do trabalho, você faz uma boa comunicação depois. Então, eu acho que dar esse passo para trás quando a gente fala de eventos primeiro saber conhecer a base. Financial Planning da XP, pegar bastante informação do cliente, mas isso não pode ser uma coisa só protocolada do assessor. Eu estou fazendo Financial Planning porque eu quero captar mais dinheiro desse cliente. Não. Faz o Financial Planning para conhecer o seu cliente. Exato. Saber o que ele tem. Assim. Você tem que saber o nome do filho dele, o nome da esposa, do marido, onde ele mora, o que ele faz, onde ele trabalha. Sim. Gasta tempo conhecendo. Aí depois fica muito fácil. Esse é um belo ponto, porque a parte sexy, que é fazer o evento, todo mundo quer correr para fazer. Sim. Exato. E isso eu acho que se aplica muito em redes sociais, em conteúdos. Você perguntou mais cedo, todo zero, como é que eu monto um roteiro? 80% de fazer um vídeo é entender o cliente e é o roteiro, tá? Filmar e editar, se você tem um roteiro, não tô dizendo memorizou, mas internalizou o que você quer falar. Para quem que eu tô falando? A mensagem que você quer passar com aquele vídeo, a edição é assim. Concordo. E a parte sexy, todo mundo quebra a parte sexy sem a preparação. É a mesma coisa que eu querer correr na Fórmula 1 hoje. Os caras estão se preparando há 20 anos, gente. Eu não consigo entrar num carro de Fórmula 1 e performar que nem o Verstappen. Eu não consigo começar a criar conteúdo e, você ter 15 milhões de seguidores. Eu acho que evento entra muito nessa linha também. Você não fazer a preparação vira custo. Vira custo. E ninguém gosta de estar sempre com a sensação, a gente como consumidor, de que tem outro profissional querendo vender alguma coisa o tempo todo. Certo. Então, é a mesma coisa que o assessor que só fala com o cliente no aniversário do filho dele. Sim. Beleza, você sabe o aniversário do filho do seu cliente. Mas os outros dias, você não se dá o trabalho de achar outros pontos ali, né, de contato e de saber mais sobre o cliente. Então, também tem isso. Não é, eu vou saber sobre o meu cliente, mas, eu sei que dia ele faz aniversário, sei lá, hobby, humor, interesses. Poxa, a mais hiperpersonalização, que isso. né? É mais que isso, porque senão você transforma uma coisa que deveria ser natural, que é criar relacionamento com o seu cliente, como algo protocolado. Sim. E isso impacta muito no momento onde você vai desenhar um evento e colocar para fora. E você tem menos quebra. Exato. Porque se você faz um evento se você dá esse passo da hiperpersonalização da sua base, né? Então, o nosso cliente, como você falou, ele está inserido no núcleo familiar, ele tem outras pessoas, ele tem amigos, ele não é uma pessoa isolada no mundo. Sim. Ele está em algum círculo. Então, você conhecer onde ele está e o círculo que ele convive,
automaticamente todo mundo vira um potencial cliente seu para você atender também. Se você está fazendo um bom trabalho com ele, você consegue fazer com todo mundo. Então, a hiperpersonalização, ela vai ajudar. Então, se você faz um evento que você está convidando mulheres que querem falar de um assunto específico, do lançamento de tal marca, que você vai juntar o mesmo grupo de interesse, a chance da quebra é muito baixa. Sim. Porque a pessoa está falando, cara, esse evento é para mim. É para mim. Você está chamando mulheres de perdizes que têm filhos e que gostam de Gucci. Caramba, como é que você sabe? Não, você mesmo falou lá atrás, você não lembra? Não, nem lembro mais. Então, assim, quando ela chega lá, vai mais 10 mulheres do mesmo perfil. Caramba, que maravilha. Então, fazer um evento, eu acho que é determinante para um escritório, naquela linha da exposição. Acho que tem que fazer. Sim. Contato físico, os clientes estão cada vez mais buscando o offline. Eles querem estar offline, esse contato do offline. Mas aí, o erro dos escritórios é querer fazer um mega evento, fechar um restaurante, fazer um mega evento, o custo vai na lua, o financeiro vai ficar maluco e aí vai mandar estopar. Então, faça pequeno. Então, uma grande vantagem. A XP tem os espalhado pelas várias capitais no Brasil. Já são quantos? Espaços, né? Os espaços XP já estão em quantas capitais? Mais de 10, mais de 15, 20. Então, praticamente as principais capitais do país têm um espaço XP. Aqui a gente está falando de São Paulo. São Paulo está a sede da XP. Tem dois prédios. A gente, Verso, usa muito a sede da XP para fazer nossos eventos. Legal. Porque tem toda a comodidade de ter o acesso. A gente não tem o custo de alugar um espaço para fazer. A gente, obviamente, paga o catering ali do serviço, né? De servir os nossos clientes. Mas é uma experiência muito encantadora. Porque o cliente está entrando na sede da XP, ele não tem acesso, ele não bate lá e sobe. Né? Que já é super... Não bate e sobe. Você não... A galera vê os prédios e já fica, meu Deus. É muito imponente. É muito. Né? Então, você já está entrando na sede da XP, um espaço muito bem decorado, muito bonito, aquela vista muito bonita. E aí você tem todo o experiencial de estar sendo servido. E aí você tem uma experiência de um jantar, de um café da manhã, de um almoço. E aí o erro que a gente cometeu muito no passado era... vamos colocar alguém para falar, que eu acho que faz sentido em alguns momentos... Mas na maioria esmagadora dos eventos da Verso, quem fala somos nós. Porque a gente sabe o cliente, a gente conhece o cliente. E a gente sabe o que a gente quer falar. Exato. Então, um erro que eu acho que os escritórios também cometem e falar em público é o maior medo do ser humano, né? É mais do que a morte. Falar em público é bizarro esse estudo. As pessoas têm medo de falar em público. Então, alguém tem que quebrar esse medo dentro do escritório. Alguém tem que falar. E aí, uma vez que a pessoa vai falar, se você trouxer, às vezes, eu quero trazer um gestor aqui para falar do fundo tal, de macroeconomia, aí volta em tudo que a gente falou no início, você voltar ao podcast aqui, você vai ver. Muito provavelmente, ele vai falar um conteúdo muito pesado de mercado financeiro, muito técnico, porque ele é técnico ou ela é técnica, ela tem muito conhecimento, mas ela é um conhecimento aplicado num nicho muito específico, você é o especialista da debênture incentivada. E o teu cliente fala, meu Deus, eu vou viajar amanhã, quero saber se você vai comprar dólar hoje. Ou se eu compro amanhã no aeroporto. É isso que ele quer saber. Não tá nem prestando atenção. Ele não tá prestando atenção. O que a pessoa tá falando. Então, acho que os escritórios eles erram em trazer essa figura e poderiam ser os próprios sócios, profissionais, gestores, qualquer pessoa do próprio escritório. Vocês concordam nessa visão? Concordo. É um mix, eu acho que é um mix. Sim, em algum momento você vai trazer alguém para ancorar um teu evento. A gente faz muito evento com o pessoal da XP também. Chama alguém, né, de algum head de alguma área. Era isso que eu ia falar. Se envolve uma parte mais técnica, eu acho que total válido vir uma pessoa de fora, assim, para agregar. Até para não quebrar até para quebrar a crença de, pô, ele vai tentar me vender alguma coisa. Isso, é isso. Você chancela com alguém de fora falando. Exato. Total. Porém, eu acho que se for estreitamente relacionamento, aí eu tô nessa linha de, pô, tem que ser interno. Tem que ser você não pode delegar o relacionamento com o seu cliente para uma pessoa de fora. A gente criou, por exemplo, esse ano, a gente criou uma palestra que é carteira de investimentos, independentemente de cenário político. A gente está vivendo um ano eleitoral, então fica muito evidência esse tema, as pessoas ficam muito sensíveis, né? Todo um clima passional que tem no Brasil, e os ânimos vão aquecendo e daqui para frente é só para trás. Só para trás. Então, e a gente criou essa palestra para acalmar os nossos clientes. Sim. Olha, calma, a gente está de olho, a gente sabe o que a gente está fazendo, você está junto, a gente está acompanhando a sua carteira. Se precisar fazer algum ajuste tático, a gente vai fazer. Então, a palestra é muito mais para dar esse tom para os nossos clientes. E eu não preciso delegar isso para alguém. É o recado que eu quero dar. Exato. Então, assim, eu estou criando um jantar com os meus clientes
fazendo esse tema, e ali eu passo o meu recado. E aí eu reforço o nosso compromisso de estar com ele nesse momento, eu reforço o vínculo do assessor que está convidando o cliente para aquele jantar, e é um ganha-ganha para todo mundo. A gente sai de lá, né, a gente fez 2 essa semana, foram 40 pessoas, né, os 2 deram 20 pessoas, foi muito legal. Os feedbacks maravilhosos, os clientes revisitando o portfólio com os assessores, tem cliente indicando, tem cliente já aportando. Então, por quê? Porque ele foi num jantar, saiu de lá com uma experiência super legal, glamourosa, né? Cara, um baita espaço, um baita conteúdo, uma baita comida gostosa, um vinho. Então, assim, a gente, abrindo aqui, né? São 20 pessoas, a gente gasta, arredondando, R$4.000. Então, dá R$200 por pessoa esse evento. A gente considera um custo baixo, né? Gastar R$200 por pessoa, juntando 20, porque qualquer lugar que eu fosse, eu ia gastar 4, 5 mil, provavelmente só do espaço. Exato. Fora o cardápio, fora o vinho, fora... Então, fica muito mais caro. Então, os espaços XPs espalhados, né, pelo Brasil afora, usa, né? Faz o evento lá, faz o evento lá. A gente tem que lembrar os gestores, né? De usarem os espaços. Procura o seu GEM, fala com ele, cara, como é que eu uso o espaço da minha cidade para fazer um evento lá? Exato. A gente precisa parar de ficar dificultando muito as coisas, né? Já tem os espaços, a gente pode usar, arca com catering, faz um evento que realmente gere negócio. Porque é aquilo, né? A gente investe em tanta coisa quando vai abrir um escritório, quer começar fazendo milhares de estratégias, mas o evento, mesmo que menor, ele é uma estratégia muito eficaz ainda hoje em dia. E se você conhece o seu cliente, ela fica mais eficaz ainda. Então, é sempre uma lição de casa e revisitar que, poxa, tem os espaços, né? Vocês podem usar, é só falar com o GEM, mandar um e-mail ali para XP e colocar essas coisas para fora mesmo. Eu acho que tem que ter um alinhamento muito grande do marketing com o comercial, porque a falta de lead é um problema, mas o excesso de lead também é um problema. Então, como é que é o nosso operacional na Verso? E aí eu vou dar uma boa prática aqui para quem está vendo a gente. O nosso operacional é assim, a gente tem um BI interno que ele gera um link para cada assessor. Então, cada assessor da Verso tem um link que a gente cria um evento no Simpla, daquela data, e aí cada assessor tem o seu link para convidar o seu cliente. Por quê? Porque eu preciso saber que a dia que foi convidada pelo Pedro. O assessor Pedro convidou a cliente Jennifer. Então, quando você se inscreve lá no Simpla, está tagueada com ele. Então, eu já consigo saber, olha, quais assessores estão convidando, eu já consigo saber isso, e eu consigo cobrar um engajamento. Pedro, e aí, você não vai convidar ninguém para o evento? Não, eu convidei. Convidou quem? Não está no Simpla, não foi pelo seu link. Ah, mandei o link do fulaninho. Pelo amor de Deus, manda o seu link. Então, você consegue saber quem está convidando. A partir do momento que as pessoas vai chegando perto do evento, a gente vai aquecendo essa base, save the date ali, olha, né, reminder, porque são poucas pessoas, é um evento fechado, então a gente quer realmente que as pessoas sejam aderentes. Beleza, as pessoas foram. A gente faz a clássica listinha de chamada. Olha, Jennifer, você trouxe quantos clientes hoje, você é assessora? Ah, trouxe 4 clientes, quem são? Ah, é o Pedro, a Bianca, a Joana e a Manuela. Eles estão aqui? Estão, são ali. Então, check. Os 4 clientes da Jennifer vieram. Pedro, e aí? Putz, meu cliente 2 que eu convidei, só um veio. Só o Joaquim. O Manuel não veio. Tá bom, check. Então, tá lá. Beleza, demos a palestra. Fechou a palestra, o que a gente faz no final da palestra? Old school, fichinha de avaliação física. Não faz QR Code, porque a gente já viu que no nosso caso não tem aderência. Física. Eu, geralmente, estou dando uma palestra e falo, pessoal, queria convidar vocês, por favor, preencham a ficha. Fichinha de avaliação, que ali tem temas sugeridos para o próximo evento. Então, eu vou falar talvez de um tema genérico, mas o cara quer falar sobre previdência, tributário, internacional. Então, tem lá alguns tópicos já setados e tem um campinho de outras sugestões. Aí ele fala, eu quero falar sobre herança. Aí, se tiver 10 pessoas que querem falar sobre herança, a gente vai falar sobre herança. E aí, no final, tem indicação. Olha, se você gostou da experiência, lembra de alguém que faria sentido estar num evento nosso como esse? Se você puder indicar para a gente, vai ser um prazer entrar em contato com essas pessoas. Então, a gente faz, essa semana especificamente, foram 40 clientes, como eu falei, gerou 32 indicações. Então, são 32 pessoas que nós vamos ligar em nome dos clientes, dizendo, olha, a Jennifer veio num jantar nosso, ela lembrou de você e te indicou. Eu tenho um próximo jantar que é no dia tal, você gostaria de vir? Ah, gostaria, legal. Então, o dia seguinte do evento para a gente, ele é muito importante.
que é o dia que a gente manda a palestra para todos os clientes por e-mail, um e-mail agradecendo a visita, né? Porque competir com a audiência de todo mundo é difícil. Então, o cara parar para ir no teu evento, você ganhou já. Sim. Foi dia seguinte, um e-mail de agradecimento com a palestra do que a gente falou. E aí o assessor, nesse dia, já sobe uma tarefa para ele no CRM para ligar para esse cliente, perguntar como é que foi, que gostou, e abordar o tema que foi falado. Porque se no tema anterior eu falei de 2, 3, 4 coisas, no dia seguinte tá muito hot. O assessor pega, pô, e aí, Pedro, você gostou do evento? Gostou? Pô, André, né, cara, que legal. Tá? E aí? Aí você fala alguma coisa do que está acontecendo, né? Então, esse é o nosso processo, né? Pô, muito legal. Eu acho que tem 2 pontos aqui que eu queria pegar o gancho. O primeiro, a gente falou muito aqui de humanização, de entender o seu cliente, a parte de relacionamento, né? Mas dados são, assim, ouro, tá? Dados... você precisa achar alguma forma de conseguir metrificar as coisas em relação a marketing. E, de novo, tá, gente? Marketing eu não tô falando aqui só de redes sociais. Eu tô falando de todos esses canais que a gente falou aqui até agora. Porque, senão, você tem uma metralhadora na mão e você tá tirando para todo lado e você não tá acertando ninguém. E você só consegue isso através de dados. Então, sim, eu acho que tem um viés... Tem uma via ali de você... entender do seu cliente, saber a parte emocional dele, mas eu acho que tem que combinar isso com dados. Legal. Isso é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto que ocorre muito nas redes sociais, principalmente falando aqui dessa parte agora, é a quebra do funil. A pessoa entra no seu perfil, você manda ela para onde? Se eu conseguir o que eu quero. Você conseguiu a atenção. Pô, você conseguiu a atenção dela, sua casa tá arrumada, ela tá sentada no seu sofá. Tem sofá? Tem sofá? Ela sentou no seu sofá. Você vai oferecer uma água? Você vai oferecer um serviço direto? Você não vai oferecer um serviço direto? Você vai levar ela para um segundo canal que você tenha? É uma lista de e-mails? É uma newsletter que você vai estar ali toda semana alimentando de informação aquele cliente, aquele potencial cliente, aquele lead? Pode ser que seja. Pode ser um canal no YouTube para você aprofundar o seu conteúdo e mostrar uma parte mais técnica, uma parte mais robusta de como você performa. Linkando direto com o seu WhatsApp para você já entrar num relacionamento com o seu cliente. Eu acho que isso é super importante também. A gente ficar focando muito nas redes sociais. Sim. E aí, pô, a pessoa tá ali. Você conseguiu o que você precisava. Para onde que ela vai? E um ponto importante que me chamou a atenção é que quando vocês recebem essa indicação desse cliente, vocês não jogam ele para uma reunião já com um assessor ou algo do tipo. Vocês realmente convidam ele para viver uma experiência. Exato. Igual que a pessoa que indicou. Exato. Então, isso traz aqui de aprendizado que a gente não pode ficar só pensando naquilo que a gente falou lá no início. Ah, não, preciso fechar negócio, preciso trazer captação, receita. Não. Servir primeiro. Servir primeiro, exato. Então, às vezes, o gestor, o profissional do mercado financeiro, ele está muito ansioso para prospectar um cliente e isso acaba com toda a experiência. O cliente sente. Sim. Eu tenho uma teoria de que você sente quase que o cheiro, né, do desespero da pessoa quando ela quer te vender alguma coisa. E é legítimo no início você tá com essa você tá ansiedade ali, eufórico. Então, isso é muito importante. Primeiro, servir, levar ela para uma experiência, de fato entregar algo de valor, para depois você transformar isso em captação, receita, enfim. Né? É sempre pensar no cliente primeiro e depois nos seus próprios interesses. Bom, sendo pragmático aqui, vamos lá. Dica de evento para os escritórios. Acho que a fruta mais baixa é usar XP. Então, você que está assistindo, a fruta mais baixa, usa XP da sua cidade, da sua região. Usa a XP para você fazer os eventos. Você vai ter um reforço de marca, você vai juntar a sua marca com a marca da XP, o alcance é sempre bom para os dois. Então, usa o espaço XP, se você não sabe como fazer isso, fala com o seu GEM, Exato. Vai mandar um e-mail para a recepção local, é super simples, vai reservar o espaço, vai fechar o catering ali e vai servir as pessoas. Então, usar o espaço XP é... quase que uma regra. É uma fruta muito baixa, assim, usa. E aí, se você não sabe que pode fazer isso, faça. E é engraçado isso, porque eu converso com vários amigos de escritórios aqui de São Paulo que não imaginam que eles poderiam fazer um jantar na XP. Ou que, se tem jantar na XP, como é o operacional. É muito simples. É um e-mail para a recepção, pegar uma data, reservar a data, automaticamente a recepção vai falar do catering, que você tem que fechar o catering homologado por eles,
né? Para manter um padrão. Exato. Então, isso é ótimo, que você não tem que se preocupar. Exato. Né? Ah, mas eu tenho uma pessoa mais barata que... Então, beleza, procure o seu espaço e faça onde você quiser. Exato. Se você quer usar o espaço XP, o padrão de qualidade já está homologado, tem lá uma empresa específica para fazer isso. Então, é reservar a data, receber o contato do catering, ligar para esse contato, fechar a data do evento, fechar o cardápio, ir para a palestra, preparar a palestra. Sim. Aí, o passo antes é quem eu vou chamar. Faça um bom dever de casa para entender quem você vai chamar, o que você quer falar e o que você quer com aquele evento. Feito isso, mapeia isso com dados. Dia seguinte, a bola está redonda. Na frente do comercial, fala, filho, faça o seu trabalho. Agora, faça o seu trabalho de relacionamento. Trata esse cliente com carinho, porque ele saiu da casa dele, ele foi no nosso evento, ele abriu mão de estar com a família, de estar fazendo qualquer outra coisa da vida dele, para estar com a gente lá. Então, honre essa escolha e trate bem ele a partir de agora. Então, é tão simples quanto isso. Assim, é mais simples do que parece. Usar o espaço XP, quando você não aguentar mais usar o espaço XP, aí você começa a usar outras coisas. Aí seja criativo. Por exemplo, eu fui numa concessionária de carro e aí, contando um pouco do que eu fazia para vendedora, ela ficou, né, interessada no que a gente atende. Né? São os mesmos clientes. E ela já abriu assim, pô, se você quiser fazer evento aqui, tá liberado, não tem custo, você pode, eu boto você em contato. Então, às vezes você está querendo pagar para fazer um evento, não sei o quê, tem lá uma concessionária do lado do seu escritório, se você bate lá e fala, olha, eu represento 10 mil clientes, 5 mil clientes, 5 clientes que eu acho que são potenciais aqui da sua loja, da sua marca, da sua concessionária, eu queria fazer um evento aqui dentro, consigo? Eu não quero pagar, quero só usar o teu espaço e trazer os clientes. Aí depois você, né, no dia do evento, você pode falar com eles. Aí, obviamente, você não precisa passar o e-mail para ela, mas tá tudo bem. Então, assim, ela já abriu, uma concessionária enorme, super conhecida aqui de São Paulo. Falou, pô, vem e faz. Então, a gente vai fazer. Tá bom. Legal. Não sei se foi para educação que ela falou, mas a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que, né, o nosso papo aqui para a gente fechar, né, e poder ficar aqui... Sim. Vamos fazer o segundo. Vamos. A parte 2. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa pra gente falar. Acho que vale uma parte 2, hein? Fechado. Se vocês toparem, eu tô fechado já. Certeza. Mas, considerações finais aqui. Então, marketing do escritório é muito além de post Selic tá 15%. Sim. Então, começando agora, já começa com marketing interno, traz uma pessoa que seja mais generalista, cola no gestor, cola numa assessora, vira o carrapato, aprenda da forma como ela faz, aprenda quem é o cliente do escritório e aí faça o seu trabalho depois. Exato. E aí, o experiencial, gaste pouco e faça mais. Do que fazer um grandão, faça vários pequenininhos para bater as 11 interações ali. Entregue mais, né? Para mim, eu consigo resumir marketing a uma frase. Marketing é ser humano e dados. Olha só. Para mim é isso. Você está lidando com o ser humano e você está lidando com dados. Como um potencializa o outro. E aqui do meu lado, se eu pudesse finalizar também, poxa, não esqueça de olhar para essa frente de marketing dentro do escritório. Então, eu sei que são muitas frentes quando você está abrindo um escritório para lidar, mas a gente não pode esquecer que isso realmente tem um impacto ali, positivo ou negativo, fazendo ou não, isso impacta a sua operação. E faça bem feito, mas também não espere para fazer tudo perfeito, né? Então, começa com o que você tem, começa no digital, começa no site, no evento, mas realmente faça a roda girar. Não deixe de olhar para o marketing. E aqui também do nosso lado deixar os nossos e-mails depois. Quem quiser bater um papo com a gente, né? Que seja gestor de um escritório, do XP. Olha lá, vai pipocar e-mail, hein? Pode mandar um e-mail, a gente analisa, também. assessores Legal. também. Essa é uma dúvida legítima, né? Como que a gente chega no marketing do B2B, como que ele apoia os escritórios, né? Sim. Então, vocês estão à disposição ali para apoiar. Estamos à disposição total. Inclusive, a gente está agora numa batida de falar com vários escritórios, porque a gente realmente acredita que os escritórios precisam ter mais acesso ao que a gente está fazendo. Legal. E é uma frente muito específica, né, Fixel? Não tem tantas pessoas que falam para marketing, para escritórios de investimento. Sim. Então, a gente está
realmente fazendo essa batida de rodada nos escritórios e super à disposição para falar. Os escritórios da XP podem contar com o marketing B2B. Com certeza. Claro. Somos parceiros e vão estar presentes. Com certeza, contem com a gente. Que legal. O 2, a gente tem que falar de programa de embaixador. Então vamos marcar semana que vem já. Tem muita coisa. Como você cria conteúdo, a gente tem coisa, hein? Vamos, com certeza. Eu acho que a gente podia criar uma série. É uma série, marketing no mercado financeiro. Olha só, hein? Que legal. Pessoal, muito obrigado pelo presente de vocês. Acho que realmente o papo, né, é gostoso falar do que a gente faz, da paixão, dá para ver nos olhos de vocês, quando vocês amam esse tema, o olhinho brilhando ali quando vocês falam. Eu me sinto muito confortável como escritório ter o suporte de vocês. Legal. Eu acho que tá muito gostoso esse trabalho em conjunto, mas eu queria que os outros escritórios também tivessem, né? Olhando para o lado, eu falo... Sim. Pô, o que vocês fazem é tão legal e tem surgido tanto efeito, as provocações, que se a gente conseguir ser essa voz, espero que esse podcast tenha despertado nos escritórios esse primeiro, né, interesse, que a gente possa pegar a rede da XP, que é tão rica, pessoas tão batalhadoras ali, e só consertar, né? Porque às vezes está batendo num lugar errado, fala, bate aqui. Aí, detalhes. Destrava tudo. Exato. Um ganhando, todo mundo sai ganhando. Perfeito. A gente está aqui para se ajudar, somos parceiros, então nos veremos em breve no próximo episódio. Fechado. Obrigadão, viu, Fix? Obrigada. Pela oportunidade aí. Que bom. Obrigado. Obrigada. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha tido as provocações necessárias para você colocar em prática tudo que você ouviu. Eu sei que foi muita coisa, eu sei que foi um conteúdo denso, mas que você possa revisitar esse conteúdo várias vezes, que você possa realmente aprender com ele, buscar ajuda, eles estão aqui à disposição para vocês. A gente vai colocar o e-mail aqui para quem quiser entrar em contato com o marketing do B2B. E é isso, espero que você possa alavancar o seu negócio, possa colher muitos frutos com isso. E o marketing é um grande aliado, é uma ferramenta para você crescer dentro do seu negócio. Então, até a próxima. Valeu, obrigado, Obrigada. turma. Valeu.